Graça e paz, mais uma vez, a todos amigos e irmãos e pessoas que nos ouvem pela Rádio 87.9, também pelo aplicativo e o site da rádio. Nós estamos aqui para dar sequência à nossa série Ensina-nos a Orar. Essa série já iniciamos há alguns sábados e hoje nós vamos dar continuidade. Estamos meditando, então, na oração do Pai Nosso, analisando o Pai Nosso parte por parte. E hoje nós gostaríamos de analisar um momento em que Jesus convida, na oração do Pai Nosso, a cada orador, a cada pessoa que se encontra com o Pai, cada orador que se aproxima do Pai, para clamar pelo reino de Deus. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É interessante essa palavra de Jesus, quando nos convoca a clamar pelo reino de Deus. Pois nós não podemos viver ou orar sem desejar o reino de Deus. O apóstolo João, lá no Apocalipse, já nas suas últimas palavras, ele também clama pelo reino de Deus. Ele termina o Apocalipse desejando o reino de Deus. Gostaria de ler aqui com vocês o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, né? Diz assim, no verso 20: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Veja que o João aqui está falando, né, por meio do anjo. O anjo está entregando a mensagem a ele, né, que vem também diretamente de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas. Acredito que ele está se referindo a Jesus, né? Ele diz: certamente venho sem demora. Jesus está prometendo aqui. E aí ele termina com a oração, que é a oração do Pai Nosso também. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que bênção maravilhosa. Pensar sobre o reino de Deus e desejar o reino de Deus é analisar essa oração a partir de duas perspectivas. Primeiramente, a volta de Cristo, né? Primeiramente, sob a perspectiva da volta de Jesus. Desejar que Jesus volte. Então, tem muitas pessoas que estão orando a oração do Pai Nosso, vem, Senhor Jesus, mas vivendo como se ele nunca fosse vir, como se ele nunca fosse voltar. Oram com os lábios, né, como o próprio Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, né, mas o coração está longe de mim. Muitos estão orando, pedindo a Deus o reino de Deus, pedindo que Jesus volte, mas vivendo como se ele não fosse voltar. Estão dizendo: venha o teu reino, mas ao mesmo tempo dizendo: peraí, Senhor, só mais um minutinho, deixa eu me formar, né? Ou estão dizendo assim: venha o teu reino, mas peraí, Senhor, ainda preciso me casar, ainda preciso constituir famílias. Venha o teu reino, não, Senhor, calma, ainda preciso curtir mais um pouquinho a vida, tenho mais alguns lugares para frequentar, viagens para fazer. Então, muitas pessoas têm orado pelo reino de Deus, inconscientemente, né, orado a oração do Pai Nosso, muitas vezes tornando uma reza, mas infelizmente tem vivido como se Jesus não fosse voltar, ou como se não estivesse desejando o reino de Deus, e como se essa oração fosse uma oração vã. Então, desejar o reino de Deus é clamar pela volta de Cristo, é clamar que ele venha logo. Esse mundo já deu, esse mundo é um mundo mau, esse mundo é um mundo caótico, esse mundo já não presta. Então, chegou a hora, né? Eu clamo para que Jesus venha. Então, clamar pelo reino de Deus é desejar que Jesus volte, que ele venha estabelecer o seu reino eterno, que ele venha buscar os seus, que ele venha arrebatar a sua igreja. E aqui fala arrebatamento no sentido de visível mesmo. Ele vai vir com poder e glória para levar todos os seus, né, e arrebatar nos ares para o encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com ele, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
Então, desejar o reino de Deus, orar pelo reino de Deus, é clamar também pela volta de Jesus. Amém? Mas existe outro entendimento, outra perspectiva do reino de Deus. Pois Jesus disse que o reino de Deus está em nós. Isso é bem interessante. Então o reino de Deus, ele já existe e se torna uma realidade em nossa vida a partir do momento que nós aceitamos ou recebemos o Senhor, o Rei em nossa vida. Amém? Então desejar o reino de Deus também é desejar Jesus agora, que Ele reine em nós agora. Pois muitas vezes nosso coração elegeu outros governantes para a nossa vida. Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é a fama, muitas vezes é a nossa vida promíscua. Então nós temos elegido outros governadores. E aí quando você ora a Deus, venha o teu reino, eu estou convidando Jesus para ser o governador da minha vida, o rei do meu coração. Amém? Então estamos convidando Jesus para ser o rei a partir de agora. E dentro dessa lógica, viver com o reino de Deus em nós, ou viver sob a realidade do reino de Deus, a partir desse minuto e desse instante, já é viver no plano da eternidade. Porque nós pensamos no reino de Deus, como já falei anteriormente, projetando a volta de Cristo no futuro. Mas a volta de Cristo é apenas uma concretização, uma concretude, onde Deus vai completar, vai efetivar de fato o reino de Deus que já começou em nós, em nossas vidas. Então ele já começou a reinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a eternidade, Ele é a própria eternidade. A eternidade já existe em nós. Apenas ela vai se perpetuar para sempre, ou será concretizada, ou será de fato completada na volta de Cristo. Mas esse reino já começa hoje. Então, orar pelo reino de Deus é pedir que Jesus venha morar em nossa vida, seja o rei do nosso coração, que Ele seja o governador de nossas vidas, que Ele passe a reinar. E nós sabemos que a Bíblia não aceita dois reis, dois senhores reinando. Ou há de amar um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e amar o outro. Você tem que escolher, não pode ter dois senhores do seu coração, da sua vida. Então, irmãos, alguém pode até questionar, e ainda vamos retomar depois ainda nessa oração do Pai Nosso. Mas como viver como um cidadão do reino de Deus? Já viver sob a realidade do reino de Deus aqui nessa terra? Se ainda vivemos nessa terra, sujeito às tentações, ao pecado, sujeito a pecar, como? Jesus orou certa vez lá no Getsemane, no jardim de oração, dizendo: Pai, eu peço que não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente vai retomar isso quando formos falar e livrar da parte da oração do Pai Nosso, que nos convida a nos livrar do mal, e nos incentiva a orar para nos livrar do mal, não cair em tentação. Mas a pergunta continua e reverbera em nosso coração hoje, em nossa mente: como assim viver sobre a realidade do reino de Deus num mundo ainda caótico e cheio de pecado? Jesus vem para esta terra para mostrar que é possível. Jesus era o rei, e o rei que permaneceu fiel ao reino, aos princípios do reino de Deus, quando esteve aqui nessa terra, mesmo vivendo num mundo caótico. E alguém pode ainda questionar: mas ele era Deus. Mas ele veio mostrar, ele veio nos dar o exemplo, para que, como ele fez, nós possamos fazer também. E pensar sobre essa questão é pensar nas palavras de Jesus, quando ele diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo. A minha lógica, o funcionamento é diferente. As pessoas se preocupam muitas vezes
em ser servidas, em serem aplaudidas, mesmo nas orações, como os próprios fariseus faziam, como nós falamos aqui, que iam para as praças públicas para se exibir. Essa é a lógica do reino do homem. O meu reino não. O meu reino é de servir. O meu reino, aquele que é o Senhor, ele não está acima da pirâmide, mas abaixo da pirâmide, na ponta da pirâmide, por baixo, fazendo base, sustentação para todos. O meu reino é o reino do servir, e não o reino de ser servido. O meu reino é desse mundo. Enquanto aqueles discípulos estavam ali pensando quem ficaria à direita do Pai e do Filho, enquanto eles estavam pensando no Messias político ou num reino político, Jesus diz: não, o meu reino é diferente. O meu reino não é político. O meu reino é, como ele diz lá em Lucas, né? É de salvar o pecador, libertar os cativos, curar os enfermos. É o reino do amor. É um reino diferente. O meu reino não é desse mundo. E é esse reino que ele convida eu e você, ouvinte, para participar. E não quando ele voltar, mas já agora. Ele nos convida a ser cidadão do reino de Deus. E ele nos dá uma credencial como cidadão do reino de Deus. É o seu sangue, é a sua assinatura. É o fio de escarlate, como nós ouvimos hoje aqui no programa. Então, irmãos, a oração do Pai Nosso nos ensina esse princípio de desejar o reino de Deus. O reino que impera muitas vezes é o reino de Satanás e também, por extensão, o reino do próprio homem. O reino do homem, da ciência, o reino que o homem simplesmente é o que domina, é o reino também do eu. O homem quer reinar sobre si próprio, do orgulho, o reino do pecado, da inveja. E Jesus nos convida a dizer: não é esse reino que eu quero mais para a minha vida. Senhor, eu quero o teu reino. Venha o teu reino. Seja, Senhor, o rei do meu coração, ó Pai. Convide Jesus para reinar em sua vida. Você ouvinte, você que também vai nos assistir posteriormente pelo nosso canal no YouTube, convide Jesus para reinar. Hoje, quando ele diz que o reino de Deus está em vós, ele já está dizendo, é agora. Não é para esperar quando Jesus voltar. Porque você não vai para um reino que você já não tem identidade com ele. Você precisa ter identidade com esse reino hoje. Já imaginou você ir para um lugar desconhecido pela primeira vez, sem nenhuma identidade? Isso não existe. Você primeiro faz uma pesquisa do lugar, você começa a curtir aquele lugar, assistir vídeos sobre aquele lugar, a experimentar algumas comidas que estão relacionadas àquele local. Aí você vai se acostumando, criando identidade. Quando você chegar no local, você já vai se sentir bem, porque você já tem ali visto algumas coisas, ouvido algumas coisas sobre aquele local. Então você não vai para o reino de Deus somente quando Jesus voltar e aqui viver como se não fosse o reino de Deus. Então, se você é uma pessoa que vive muitas vezes fazendo tudo o que Jesus pregou, contrário ao que Jesus pregou, humilhando, excluindo, rejeitando, desprezando, com inveja, sob a égide do egoísmo, do orgulho, você precisa dizer: Senhor Deus, não mais eu, mas que o Senhor possa viver em mim. Pois não sou eu mais quem vive, né, como diz Gálatas, mas Cristo vive em mim. Ele habita em mim, Ele é o meu rei. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então ele quer entrar, ele quer fazer morada. Ele quer ser o rei do nosso coração. Então, irmãos, e amigos e ouvintes, tomem a decisão esta manhã de clamar, de buscar o reino de Deus cada vez mais para a sua vida. De desejar o reino de Deus. De desejar sim a volta de Cristo, mas desejar que Ele já
já começa a reinar em sua vida a partir de agora. Onde você estiver, ore aí no seu quarto, no secreto do seu lar. Onde você estiver, no seu carro, pare onde ele estiver e diga: Jesus, eu não quero mais servir esse mundo, não quero que esse mundo mais me governe, eu quero que o Senhor me governe, eu quero que o Senhor me salve agora, nesse momento. Deixa ele fazer isso agora. Permita, faça essa oração. Venha o teu reino, que seja essa a sua oração e também a sua decisão esta manhã. Deus te abençoe.